Olá, estamos de volta para mais um estudo do livro da Esperança, capítulo 14, intitulado de Cristãos sem Cristo, livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o versículo em estudo está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem e para onde vai, e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. E Emmanuel começa assim: reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menospreze honrá-lo nas pessoas dos semelhantes. Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatuária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte. No entanto, socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante aureolado de amor, ao fixá-lo nas telas em que se corporifiquem os anseios de luz, mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele, nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória imperecedora no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, asserenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem de gratidão, mas ouve o apelo dos que jazem detido nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para as quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui estímulo à paciência. Então aqui, Emmanuel começa nos chamando a atenção que se nós verdadeiramente trazemos o Cristo no nosso coração, se nós verdadeiramente queremos adorar o Cristo, queremos louvar ao Cristo, queremos guardar-lhe as memórias, queremos falar a respeito da sua glória, dos seus ensinamentos, que a gente faça isso com ações. Porque nós precisamos lembrar que a forma como nós tratamos o outro reflete aquilo que nós já compreendemos a respeito do Evangelho. Porque o Evangelho nos fala a respeito de amor. Amar ao semelhante, como amamos a nós mesmos. E esse amor pelo semelhante, ele tem que ser incondicional. Ele precisa acontecer mesmo que o semelhante seja uma pedra no meu sapato. Ele precisa acontecer mesmo que o semelhante esteja na condição do meu inimigo. E eu preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir aqueles que procuram por socorro, que precisam de apoio, que precisam de ajuda. Porque se eu ainda estudo o Evangelho, mas não coloco na prática esse amor que eu aprendo, eu ainda estou muito distante de Jesus. E vamos lembrar que o versículo que Emmanuel destacou,
Ele fala sobre: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a melhor forma de termos o nosso fardo aliviado é estando em sintonia com Cristo. Mas para que essa sintonia ocorra, nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos. Nós precisamos trabalhar o nosso olhar. Eu gosto de pensar que eu tenho que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o meu semelhante. Saber os momentos em que eu posso estender a mão em favor daquele que necessita. Então, esse é o grande desafio do Evangelho. É sairmos da contemplação, sairmos do racional, apenas do pensar e irmos para o agir. Porque se nós continuarmos presos somente no pensar, nós não faremos grandes evoluções na nossa jornada. Então, praticar o que temos aprendido com Jesus é colocar o amor em ação. E quando nós colocamos o amor em ação, nós estamos próximos a Jesus. Vamos nos lembrar da passagem em que Jesus fala com os apóstolos que quando ele teve fome, tinham dado de comer a ele, quando teve frio, tinham dado de vestir a ele, teve sede, tinham dado água a ele. E os discípulos então perguntam quando isso tinha acontecido. E Jesus fala para eles que toda vez que eles fizessem isso aos mais pequeninos, era ele mesmo que eles estariam fazendo. E essas palavras ditas naquela época são válidas para nós ainda hoje. Então, para todos aqueles que nós conseguirmos estender as mãos, nós estaremos levando a palavra de Jesus, levando o seu consolo, a sua esperança, e estaremos sendo cristãos verdadeiramente, tentando viver a mensagem que Jesus nos fala. E Emmanuel continua: através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos despejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendessem ao despotismo em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Então veja que o Emmanuel nos fala. Ao longo das nossas muitas encarnações, nós estamos equivocados sobre a questão do nosso relacionamento com Jesus. E ele dá alguns exemplos que quando nós estávamos na posição de conquistadores, nós rogávamos o auxílio do Cristo para os excessos no furto. Quando nós fomos proprietários de terra, os latifundiários, né, que tinham os escravos, nós rogávamos mais escravos para poder nos atender. Se fomos piratas, nós agradecíamos a presa que tinha sido fácil. Como guerreiros, nós achávamos que Jesus estava nos orientando para termos um melhor modo de oprimir. Então nós, ao longo das nossas jornadas evolutivas, já ocupamos todos esses papéis: conquistadores, latifundiários, de piratas e de guerreiros. Mas sempre de modo equivocado, porque jamais Jesus iria concordar com nenhum tipo de violência e de abuso contra o semelhante. Então hoje nós temos a oportunidade de compreender quem é o Cristo. O Cristo é o nosso mentor,
O Cristo é o nosso guia, o nosso modelo, é aquele que nos conduz de volta para Deus, é aquele que viveu a mensagem de amor em sua plenitude. E é esse Cristo que está nos chamando, nos convidando a fazer as transformações necessárias na nossa vida, no nosso modo de viver, para que seja possível galgarmos mais rapidamente a nossa jornada evolutiva, para sermos então espíritos na condição de espíritos felizes. Mas para isso, nós precisamos seguir a Jesus, colocá-lo verdadeiramente como nosso guia e como nosso modelo. E acho que fica para nossa reflexão. Como é que nós temos nos relacionado com Jesus? Nós temos tentado praticar esse amor que ele nos ensina? Nós temos pelo menos nos esforçado em fazer isso com aqueles que estão ao nosso redor? E exercitado os nossos olhos e os nossos ouvidos para ajudar aqueles que necessitam? Que possamos refletir a respeito dessas questões à luz da mensagem de Jesus, para que o nosso coração também se ilumine. Uma boa semana a todos e que Jesus permita que tenhamos novas oportunidades. Até a próxima semana.